Olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e dos profissionais da medicina. Estamos com as portas do nosso prédio aqui fechadas, mas continuamos sendo igreja em nossos corações, continuamos sendo igreja no nosso conviver. Nós temos alguns pedidos de oração. Eu gostaria que você pegasse um caderninho, pegasse um bloquinho de anotações ou até mesmo no seu celular e você anotasse algumas coisas que a gente gostaria que você orasse, tá bom? Para você ir orando durante a semana, durante os dias da sua semana. A primeira delas é sobre a situação do nosso país. A gente quer orar por todas as pessoas que estão internadas com Covid-19, pelas famílias que estão de luto porque perderam os seus entes queridos, que o Senhor dê conforto a elas, que o Senhor traga cura, libertação para cada uma dessas pessoas. Também pelos nossos governantes, para que o Senhor dê sabedoria a eles, dê conhecimento e discernimento para eles poderem tomarem as melhores decisões nesse momento tão difícil e tão complicado de pandemia. Também queremos que vocês orem pelo nosso projeto de quarta-feira, que tem abençoado muitas vidas. Um tempo atrás a gente ainda não compartilhei com vocês, mas há um tempo atrás uma das pessoas que a gente atendeu na rua, ela nos agradeceu, ela nos mandou foto, disse que está feliz com Jesus. No grupo da igreja eu postarei mais informações para a gente poder compartilhar essa alegria. O projeto também da Páscoa, eu queria que os irmãos orassem também para que a gente possa ter entendimento de como as coisas vão fluir, de como as coisas vão acontecer, para que a gente possa fazer algo bom, algo legal para as crianças aqui da rua e também para que o nome de Jesus seja glorificado através da vida da igreja. Também queremos pedir pela vida da irmã Maria e também pela família dela, que é um pedido que ela sempre faz, pela vida dela e pela vida dos filhos, que o Senhor esteja abençoando aquela família, guardando e livrando de todo mal. Também pedimos pela vida do pastor, que ainda está em processo de recuperação, já está bem melhor, graças a Deus, mas ainda está andando com certa dificuldade, ainda está com a perna enfaixada. Que o Senhor venha conduzir os próximos dias de recuperação dele. Orar pela nossa igreja, para que o Senhor continue preservando os nossos corações firmes na fé, que o Senhor continue preservando os nossos relacionamentos, para que a gente possa ter uma boa comunhão, uma boa intimidade entre os próprios irmãos. Também queria pedir que os irmãos orassem também pela documentação da igreja, pelos processos mais burocráticos que a gente está passando agora. Orasse pela vida do nosso contador, Alexandre, que está nos ajudando muito nessa parte, que o Senhor dê sabedoria a ele, para que a gente possa resolver da melhor forma possível. Acredito que são esses pedidos. Se o irmão ou a irmã tem um pedido que não foi falado aqui, entre em contato comigo, entre em contato com a Rebeca, que a gente vai estar, ou até mesmo pelo grupo da igreja, a gente vai estar colocando aqui para todos nós orarmos juntos pela sua vida, orarmos pela sua família, orarmos pelas dificuldades que vocês têm passado, tá bom? Queria que você abaixasse sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas no meio da sua igreja. Agradecemos, Pai, porque mais um dia, Pai, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de louvarmos o Teu santo nome e agradecermos a Ti por esse dia tão maravilhoso. Pedimos, Pai, pelas famílias que estão enlutadas, que estão em dificuldade, que estão passando por momentos difíceis, pedimos que o Senhor abençoe cada uma delas. Também pedimos, Pai, que o Senhor cuide da nossa igreja, cuide de cada projeto, cuide de cada situação diferente que a gente está passando hoje, Pai. Nos dá mais união, nos dá mais força, mais comunhão, para que a gente possa cada vez mais sermos abençoados por Ti como igreja. Pedimos, Pai, que a sabedoria do Senhor venha invadir os nossos corações, as nossas almas, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Nós louvamos o Teu nome, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, nos últimos domingos nós estávamos falando sobre a vida de Jesus, sobre os ofícios de Jesus, e o domingo passado foi Páscoa. Nós falamos sobre Jesus como um cordeiro pascual que
que morreu por nós e pagou os pecados e fez com que aquele sangue que era aspergido sobre a Arca da Aliança agora fosse aspergido em nossas vidas. E a glória do Senhor, que antes era demonstrada entre os querubins da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, agora ela é revelada através de nossas vidas. Nós falamos sobre isso. Agora nós queremos mudar um pouco o foco, mudar um pouco o assunto, e nós queremos falar sobre as nossas vidas, falar sobre a nossa vida. E eu queria deixar bem claro para você que a gente precisa viver uma vida por inteiro. Esse é o ponto principal do que eu quero falar. O tema de hoje é uma vida por inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente passa anos e anos da nossa vida vivendo partes dela, e todas elas pela metade, e a gente acaba não fazendo nenhuma coisa. E hoje eu quero mostrar para vocês o caso de alguns homens que foram aprovados pelo Senhor e homens que não foram aprovados pelo Senhor. E eu queria trazer para vocês a ideia de que o servo que teme ao Senhor será abençoado, já o que não o conhece perecerá. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para o livro de 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Primeiro livro de Samuel, versículo 12 até o 26. Quem achou pode ler. Brincadeira, infelizmente a gente não está podendo fazer essa leitura compartilhada, né? Mas espero que todos tenham encontrado. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: Deixe primeiro queimar a gordura, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: Não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia a Siló, com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê filhos a esta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. E quando eles se deitavam, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do templo. Por isso lhes perguntou: Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra um homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Senhor, nós pedimos a direção do Seu Santo Espírito, Pai, a iluminação que vem de Ti para que a gente possa compreender a Sua Palavra, que a Sua Palavra faça morada em nossos corações e que a gente possa usar isso como
prática em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente fala do livro de 1 Samuel, a gente está falando de um momento de transição política no povo de Israel. Vocês já devem ter ouvido falar da anarquia que era o povo de Israel quando os juízes dominavam. Então, o livro dos Juízes é um livro de total anarquia. O povo passa de duas grandes lideranças. Primeiro eles foram liderados por Moisés, depois eles foram liderados por Josué. E quando Josué fala no final do capítulo do livro dele, ele fala: olha, eu não sei quem vocês vão servir, se vocês vão servir os deuses do Egito, ou os deuses de Canaã, ou os deuses dos seus antepassados, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente usa esse texto bonito, né, e coloca assim na parede de casa, né, para todo mundo que entrar, e está lá: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a gente não presta atenção no contexto. Quando Josué fala isso, ele está chamando a atenção do povo, porque o povo estava se voltando a outros deuses, o povo estava se prostituindo espiritualmente mais uma vez. Isso quando Josué estava morrendo. Josué fala, é uma das últimas frases de Josué no livro dele, que ele mostra o quão corrupto e corrompido estava o povo de Israel quanto à sua espiritualidade. Depois desse tempo começa o tempo dos juízes. O tempo dos juízes é um tempo de indas e vindas, onde o povo passa sempre por um período cíclico, onde o povo ele se rebela contra Deus, se prostitui espiritualmente. O Senhor manda um povo vizinho que subjuga o povo de Israel, e o povo se arrepende, chora e pede para que o Senhor intervenha. O Senhor intervém e manda um juiz para libertar o povo. Então nós temos nesse caso, nós temos Débora, nós temos Jefité, nós temos Sansão, e o último desses juízes, a gente entende que o último desses juízes foi Samuel. Então nós estamos passando por um momento de transição, onde Samuel é o último dos juízes, e ele quem unge o primeiro rei, a primeira pessoa a se tornar rei em Israel, que foi Saul. Então o povo de Israel está pedindo, clamando, quando Samuel ele se torna sacerdote, o povo de Israel está pedindo e clamando por uma intervenção política dentro do povo. Eles olham para os povos ao redor deles, os povos vizinhos, e eles veem que todos eles têm reis, e eles querem também ter um rei. Então o Senhor manda Saul, que é um homem da maneira como o povo gostaria, um rei bonito, forte, homem de guerra. E a gente conhece a história de Saul e vê que Saul foi totalmente um desastre. E logo depois a gente vê nos outros livros, o livro de 2 Samuel, por exemplo, a gente vê a história de Davi, que é um rei segundo o coração de Deus, que é o contrário, o oposto de Saul. Então a gente olha para o livro de 1 e 2 Samuel, a gente vê essa história do início do reinado em Israel. Esse é o contexto quando a gente começa a falar sobre o sacerdote Samuel. Quando Samuel ele entra na história, a gente vê aquela história de Ana, a mãe dele, que ela entra chorando no templo, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor em oração e muito contrita em seu coração, pedindo um filho ao Senhor. E ela disse ao Senhor que se ela recebesse esse filho seria consagrado ao serviço do Senhor. Então Samuel é essa criança que foi um pedido de sua mãe ao Senhor. O Senhor a agraciou com uma criança e ela consagrou esse menino ao serviço do Senhor. Samuel ele era muito amado por sua mãe, muito amado por sua família e muito amado por Deus, e também amado pelo povo. Ele tinha várias características de um bom líder, várias características de um bom servo do Senhor. Por outro lado, o sumo sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote de quando essa história acontece, ele tem 2 filhos, Hofni e Finéias, e esses 2 filhos eles são completamente o oposto daquilo que Samuel é. Eles têm total desprezo quanto às obras do Senhor, quanto ao serviço do Senhor. Eles têm total desprezo quanto ao serviço do sacerdócio que eles exerciam. E isso mais para frente vai se tornar uma grande problemática aqui no livro de 1 Samuel, a
história muito envolvente, a história muito legal de você acompanhar, e você vai ver que você lendo esse livro na sua casa, você vai ver que os filhos de Eli se tornam um problema para ele, não só aqui no capítulo 2, mas mais adiante no livro a gente vai acompanhar essa dinâmica, tá bom? Mais uma vez eu queria deixar claro para vocês que a nossa ideia é de que o servo que teme ao Senhor será abençoado, já o que não conhece perecerá. Quando nós falamos de servo que não conhece ao Senhor, isso é meio estranho de ir aos nossos ouvidos, né? Porque na verdade o servo do Senhor, ele conhece ao Senhor. Não existe um servo do Senhor que não o conheça. Mas quando eu estou usando essa figura de linguagem de um servo que não conhece o Senhor, são aquelas pessoas que estão no meio dos crentes, que estão no nosso meio, que parecem muito com cristãos, mas não são cristãos porque elas não conhecem ao Senhor de verdade, porque elas não conhecem o Senhor de fato, né? Bom, eu já deixei claro para vocês que a gente consegue enxergar exemplos de servos bons e de servos ruins, ou servos bondosos e servos ímpios. Nós vamos ver que um servo ele é temente e o outro não é temente. Nós temos alguns exemplos desses. Hofni e Finéias não estavam querendo agradar ao Senhor. A primeira coisa que a gente consegue encontrar nesse texto, nessa história, é que existe diferença contra o relacionamento com Deus. Um servo que teme ao Senhor, ele tem um relacionamento diferente com Deus. Já aquele que não conhece, aquele servo ímpio, ele tem um outro tipo de relacionamento. Vamos falar primeiro desse servo ímpio. Hofni e Finéias, eles não estavam preocupados em servir ao Senhor com integridade, com sabedoria e com discernimento. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em encher as suas barrigas com as melhores carnes, com as melhores ofertas que eram lançadas ali no templo. Eles queriam servir a eles mesmos. A gente vê no versículo 12, no versículo 13, dizer o seguinte: os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os seus deveres de sacerdote para com o povo. Eles não se importavam com aquilo, com os deveres que eles tinham, e eles também não se importavam com o relacionamento deles com Deus. Eles não se importavam com isso, eles não tinham nenhum prazer em ter um bom relacionamento com Deus. E eu acredito que o grande desafio da vida de um homem cristão, de uma mulher cristã, é saber se situar, saber se colocar no seu lugar e assumir o papel de humildade como Cristo também assumiu. Como Ele nos ensinou, mesmo não sendo pecador, o quão humilde deve ser o servo de Deus. E quando eu vejo esse exemplo de Hofni e Finéias, eu consigo perceber que a grande dificuldade do ser humano, a grande dificuldade dos cristãos é que nós nos amamos demais. Nós temos um grande apreço, uma grande vontade de sermos bons, de comer coisas boas, de sermos abençoados, e nós nos consideramos superiores àqueles que nos cercam. Por exemplo, quando eu pego meu carro e está um trânsito daqueles na Ayrton Senna e todo engarrafado, eu pego meu carro e jogo no acostamento e corto todo mundo pelo acostamento. O que é isso? É uma simples motivação do meu coração que mostra que eu me considero superiores àqueles que estão no engarrafamento, porque eles podem ficar presos no engarrafamento, chegarem atrasados no trabalho, no compromisso que eles vão, mas eu não posso, porque eu sou mais importante do que eles. Esse é um exemplo de egoísmo e de se considerar superior aos outros. Outro exemplo é quando eu estou no ônibus e chega uma senhora do meu lado, estou lá sentadinho, cansado do trabalho. Nossa, trabalhei o dia inteiro pesado e sentei num lugarzinho, não é nem preferencial, é só um lugarzinho. Chega uma senhora do meu lado e eu finjo que estou dormindo. Eu estou me considerando superior àquela pessoa, eu estou me considerando superior a ela, demonstrando que o meu cansaço é mais importante do que o cansaço dela. Jesus veio para deixar claro, para demonstrar de maneira simples que nós devemos nos considerar, ou devemos considerar os outros superiores a nós mesmos.
Por outro lado, nós vemos esse exemplo de Hofni e Finéias, onde eles se colocam acima de todas as coisas. Eles têm um coração egoísta, uma vontade egoísta. Nós vemos o exemplo de Samuel, um servo temente ao Senhor, que tem um bom relacionamento com o Senhor. Samuel, por outro lado, crescia em estatura e no favor de Deus e dos homens. Vocês já ouviram essa expressão antes, né? Vocês já devem ter percebido que essa ideia é semelhante a uma ideia que o livro de Lucas vai usar, o Evangelho de Lucas, ele vai usar para descrever o próprio Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz o seguinte: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Interessante que a mesma ideia passada no versículo 26 desse texto que a gente leu. O menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Samuel ele tinha um relacionamento tão íntimo com o Senhor, e ele foi agraciado pelo Senhor de tal forma que a vida dele foi considerada semelhante à vida que Jesus teve. Lucas usa o mesmo estilo de linguagem para falar de Jesus, o mesmo estilo de linguagem que foi usado para falar sobre Samuel no passado. Tamanha era o relacionamento e a estima que Deus tinha por esse homem e a estima que o povo tinha por esse homem. Samuel achou graça perante o Senhor. Somos também assim hoje. Não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos oferece a graça de sermos considerados semelhantes a Jesus. Assim como na semana passada nós estudamos que o sangue de Jesus nos torna canais da glória de Deus aqui na terra, aqui no livro de Samuel nós queremos demonstrar que quando nós nos relacionamos intimamente com o Senhor, quando nós temos um bom relacionamento com o Senhor, as nossas vidas cada vez mais se parecem com a vida de Jesus Cristo. Não por nosso mérito, não porque nós somos bons e nós fizemos coisas boas, mas porque a graça do Senhor, porque o Senhor em sua graça e bondade nos dá a oportunidade de sermos considerados semelhantes a Jesus Cristo. Não só isso, nós vemos que um servo temente ao Senhor, ele tem um bom relacionamento com o seu próximo, e esse bom relacionamento com o seu próximo faz com que ele seja abençoado por Deus. Vamos de novo fazer aquele mesmo jogo de falar primeiro do servo ímpio e depois do servo temente ao Senhor, que diz o seguinte, nós vemos no exemplo de Hofni e Finéias. Os sacerdotes ofendiam ao Senhor comendo da gordura de qualquer parte do animal. Isso não era apenas um erro cerimonial praticado pelos filhos de Eli, mas demonstrava a motivação do coração deles. Quando o texto diz que a gordura, que eles ficavam com a parte da gordura, ele estava mostrando que aquela parte que devia ser a principal, a parte mais saborosa da oferta, que deveria pertencer ao Senhor, estava sendo tirada, ela estava sendo tomada de Deus, tomada do sacrifício que tinha que ser entregue a Ele, e estava sendo roubada pelos sacerdotes, que eram os auxiliares Hofni e Finéias. E nós vemos que esses dois homens, eles têm uma motivação de total desprezo quanto à obra do Senhor, e total desprezo quanto àqueles que o cercam também, porque eles não têm nenhum respeito quanto àqueles que vão entregar o seu sacrifício ao Senhor, eles não têm nenhum respeito quanto àqueles que vão de alguma forma buscar o perdão divino. Isso parece ser uma constante no meio do povo de Deus, de não dar a primazia ao Senhor, não dar as primícias daquilo que somos ao Senhor. Hofni e Finéias, eles não só praticavam um erro cerimonial, a gente tem estudado bastante, visto bastante o livro de Levítico, por exemplo. Levítico capítulo 7, versículo 31 diz o seguinte: o sacerdote queimará a gordura no altar,
mas o peito pertence a Arão e os seus descendentes. Então, a gordura deveria ser queimada no altar. Essa gordura pertence ao Senhor, é um sacrifício ao Senhor, e a parte do peito era a parte onde era ofertada aos sacerdotes como mantimento. Mas nós vemos no texto que isso não acontece assim. Os auxiliares do sacerdote pegavam qualquer parte e ainda mais gostavam de pegar a parte da gordura que não era destinada a eles e sim ao Senhor. E quantas vezes não é assim nas nossas vidas hoje? O Novo Testamento vai apresentar as nossas vidas, que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo diante do Senhor. Então, da mesma forma que o sacrifício que era um holocausto aqui no Antigo Testamento, nós também devemos pegar a gordura da nossa vida, aquilo que é mais saboroso, aquilo que é mais importante, e dá-lo ao Senhor. Não estou dizendo a você que você tem que pegar no seu pagamento, pegar a melhor nota, a nota mais bonita e dar em dízimo e oferta para o Senhor. Não estou falando isso, não estou falando que você precisa pegar a sua casa, seu melhor carro, sua melhor roupa e vir aqui na igreja, depositar como oferta. Não é isso. Você tem uma dívida de consagração com o Senhor. Senhor, olha, tudo que eu tenho é seu. Eu não preciso entregar para a igreja, eu não preciso dar para as pessoas, mas usa da maneira que o Senhor achar melhor. Meu carro pertence ao Senhor. Minha vida, o meu tempo, o meu vigor, ele pertence, a minha vitalidade pertence ao Senhor de todas as formas. Mais uma vez, quando a gente fala de primazia, de coisas fundamentais e principais e mais importantes, nós não estamos falando de doação para a igreja, nós não estamos falando de doação para pessoas, mas nós estamos falando de consagração. A sua vida tem que ser por inteiro consagrada ao Senhor. Assim como Samuel, você não deve buscar tirar a parte mais importante, mais saborosa do seu sacrifício para você mesmo. Você deve consagrar a sua vida por inteiro, principalmente as partes principais da sua vida. Não viva a sua vida pela metade, meu irmão. A sua vida tem que ser por inteiro entregue, consagrada ao Senhor. Quando nós fomos transformados por Ele, quando nós fomos transformados pela bondade do Senhor, nós adquirimos uma dívida de consagração. Nossas vidas têm que ser consagradas ao Senhor. O servo temente, nós encontramos pelo menos mais 3 exemplos de servos tementes aqui. Primeiro, nós vemos o exemplo de Samuel, que ministrava perante o Senhor, ele estava no templo servindo a Deus, diferentemente dos filhos de Eli. Segundo, nós vemos outra serva temente ao Senhor, Ana, que ao contrário dos filhos de Eli, entregou o que tinha de mais importante. Ela pegou o seu filho primogênito e consagrou ao Senhor. Diferentemente de Hofni e Finéias, que pegavam as partes mais importantes do sacrifício para eles e criavam uma grande ofensa ao Senhor, Ana entregou de mais importante. E nós vemos também um outro servo fiel, que é o servo Eli. Por mais que mais na frente a gente vai entender que ele tem outras falhas, outros problemas na história aqui, mas o sacerdote Eli, nesse momento em específico, ele exorta os seus filhos. Isso nos revela pelo menos uma percepção, ou nos traz a percepção, o fato de que mesmo que outros não estejam servindo da maneira correta, mesmo que outros não estejam fazendo da maneira correta aquilo que deviam fazer, não estão se consagrando ao Senhor como deviam se consagrar, nós devemos fazer isso. E isso também não nos exime da importância, não nos exime da responsabilidade de exortar os nossos irmãos. É de nossa responsabilidade ver o irmão que não está se consagrando ao Senhor, chegar nele e puxar a orelha dele. Seja seu filho, seja seu irmão, seja seu parente, não seja seu parente, independente de quem seja. Se o irmão não está tendo a consagração devida ao Senhor, nós, como irmãos deles, devemos exortá-los. Irmãos, tudo isso nós devemos fazer porque nós devemos entender que o Senhor, Ele
julgará todas as coisas. Todas as coisas serão apresentadas perante o Senhor. O padrão de qualidade exigida pelo Senhor, ela é muito alta. Ofni e Finéias não estavam aptos a passar por esse padrão. Tomar algo que é de direito do Senhor é uma ofensa muito grande. Assim, posso crer que é correto dizer que nós não devemos entregar parte das nossas vidas ao Senhor. Eu não devo me preocupar se a igreja está de porta aberta ou de porta fechada, porque a minha vida por inteiro ela é consagrada ao Senhor. É claro que estar em comunhão com os irmãos, congregar com os irmãos é de extrema importância e é fundamental para a fé cristã, mas isso não é o que nos move, o que nos molda como cristãos. O que nos molda como cristãos é uma vida consagrada ao Senhor. Eu vejo muitos irmãos preocupados se vai ter culto no domingo, se vai ter culto na quarta-feira, porque isso é como uma recarga de energias para ele. Olha, eu vou no culto de domingo recarregar as baterias para a semana. Isso não é verdade. Isso não deve ser verdade na sua vida. O culto de domingo, o culto de quarta-feira, ele não é onde você vai recarregar, um carregador onde você recarrega suas baterias, recarrega suas energias. Não é isso. O culto de domingo, ele é simplesmente um espelho, uma sombra daquilo que foi a sua semana. A sua semana diariamente tem que ser um culto. Culto segunda-feira, culto terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo você chega lá e fala: obrigado, Senhor, por todo o momento que eu passei diante de Ti, consagrando minha vida a Ti, consagrando a minha primazia ao Senhor, consagrando a minha vida no trabalho, consagrando a minha vida na minha escola, consagrando a minha vida com as minhas amizades interpessoais, consagrando a minha vida com as minhas intimidades familiares, com meu pai, com minha mãe, com meu esposo, com os meus filhos. É aí que a sua vida é consagrada ao Senhor, não é no domingo aqui que sua vida é consagrada ao Senhor. Aqui é só um agradecimento daquilo que o Senhor já fez na sua vida na semana. Você deve consagrar a sua vida ao Senhor com todas as suas forças. A sua primazia deve ser consagrada ao Senhor. A sua semana deve ser maravilhosa na presença do Senhor, e você deve chegar aqui no domingo agradecido por isso. Não se preocupe de estarmos passando por um momento de tanta dificuldade, de não podermos estarmos de portas abertas, recebendo todos aqui. Não se preocupe com isso, meu irmão. A nossa vida na semana é consagrada ao Senhor, deve ser consagrada ao Senhor. Isso é importante. Esse é o mais importante de tudo. Por mais que é de extrema, é fundamental ao cristão consagrar e comungar com seus irmãos. Isso é extremamente importante, mas isso não deve ser aquilo que a gente traz como o principal foco da nossa sociedade cristã. Nesse momento, infelizmente, não podemos nos reunir. Então, consagre o seu tempo, consagre a sua vitalidade, consagre o seu vigor físico ao Senhor. 2 horas no domingo não vão fazer diferença nenhuma na sua vida. O que faz diferença são os outros 6 dias da semana. Não faz diferença momentos tão pequenos ou momentos onde o sentimentalismo vai imperar. O que importa de verdade é como você vive no seu dia a dia, de como você consagra ao Senhor o restante do seu tempo. Deus está preocupado muito mais com o seu culto na semana, muito mais preocupado com quem você é de segunda até sábado do que com quem você é no domingo. Tem muita gente que vive uma vida devassa na semana e no domingo coloca uma máscara, senta aqui e se passa por cristão, como Ofni e Finéias faziam. Isso não importa para Deus. Eu acredito que o Senhor deve ter até nojo disso. E não só isso, nós devemos ser como Samuel, que foi consagrado ao Senhor por sua mãe.
mas ele também tinha uma intimidade com o Senhor, um relacionamento íntimo com o Senhor, no qual ele consagrava a sua vida a Ele, na semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e também no domingo. Irmãos, que as nossas vidas sejam vidas consagradas ao Senhor, não apenas no sábado, não apenas nas quartas-feiras, mas que as nossas vidas sejam extremamente consagradas ao Senhor. Que a primazia do nosso tempo, que o principal, o mais importante da nossa vitalidade, a nossa juventude, o nosso vigor físico, o nosso vigor mental seja consagrado ao Senhor, que a gordura do nosso sacrifício vivo seja entregue ao Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, e espero que os irmãos tenham tido uma boa semana, e espero que vocês tenham uma boa semana também. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, pois sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas por teu povo. Muito obrigado porque um dia Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para nos dar salvação. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui ainda hoje, em meio a tantas coisas, em meio a tantas perdas, tantas pessoas que já partiram. O Senhor nos permite mais uma vez estar aqui e agradecer ao Senhor. Muito obrigado. Pai, nós pedimos, Pai, por nossas vidas, pedimos que o Senhor nos ajude a consagrá-la cada vez mais ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia, Pai, entendermos como importante é a consagração diária, como importante é estarmos extremamente relacionados e com um relacionamento íntimo com o Senhor. Pai, não nos deixe viver uma vida pela metade, que a nossa vida seja por inteiro, uma vida inteira dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor, que a gente possa entender que nós devemos cada vez mais buscar um relacionamento de conhecimento ao Senhor, de amar ao Senhor e de servir ao nosso Deus. Nós louvamos o Teu nome, sabendo que o Senhor já tem feito grandes coisas e grandes coisas ainda o Senhor fará por nós. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos daqui a pouco mais duas músicas para a gente pensar um pouco, refletir sobre nossas vidas, e espero que você tenha uma boa semana, que o Senhor abençoe a sua vida, e se tiver qualquer pedido, qualquer agradecimento que queira fazer, entre em contato conosco, que a gente vai estar colocando aqui nos nossos pedidos e agradecimentos. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus. Como descrever, como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser,
as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Verdade no olhar me fala muito mais do que palavras lindas ditas sem pensar. O amor está contido no que a gente faz, na atitude de se aproximar. Contato mais sensível, quero te tocar, uma notícia boa te contar. Um tanto do meu tempo eu vivo a sonhar, um outro tanto a realizar. Bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir. Deixa a vida mostrar, gestos simples falam de quem nos conduz. Bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir você dizer. Deixa a vida mostrar, gestos simples falam de quem nos conduz. Verdade no olhar me fala muito mais do que palavras lindas ditas sem pensar. O amor está contido no que a gente faz, na atitude de se aproximar. Contato mais sensível, quero te tocar, uma notícia boa te contar. Um tanto do meu tempo eu vivo a sonhar, um outro tanto a realizar. Bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir. Deixa a vida mostrar, gestos simples falam de quem nos conduz. Bem melhor é viver, é assim que todo mundo vai ouvir você dizer. Deixa a vida mostrar, gestos simples falam de quem